Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. Você já está ligado no conteúdo, não é não? Trigonometria, mas não é aquela do triângulo retângulo, se bem que tem uma relação de proximidade muito grande. A gente está estudando a circunferência trigonométrica. E você que já vem acompanhando todas aquelas definições iniciais, eu acredito que você já tenha acompanhado e entendido a importância dela para o ponto em que nós chegamos agora, que seria o estudo do sinal e a análise das funções trigonométricas quanto ao máximo e quanto ao mínimo. É essa parte que efetivamente o Enem cobra de você. Cobra de duas formas: análise gráfica e, professor, análise contextual, onde ele vai te dar a função trigonométrica e vai estar te perguntando algo relacionado ao máximo e ao mínimo. Aí já vem logo na minha cabeça, valores máximos e mínimos, lá no estudo do sinal do seno. Professor, máximo, o maior valor possível para o seno é 1. E o menor, professor, menos 1. A mesma coisa acontece para o cosseno. E a gente vai tentar colocar para vocês muitas situações, problemas, que remetem, professor, basicamente um espelho do que vocês vão estar visualizando lá na hora do Enem. Professor, esse conteúdo cai só todo ano. Todo ano cai pelo menos um. Ah, professor, mas só uma questão? E você não acha importante? É você acertando a questão e seu concorrente não. Olha que bacana. Meu bom dia, grande Gabriel. Bom dia, professora Dene. Bom dia, Rian. Sejam todos bem-vindos. Já conectados aqui com a gente pelo chat do YouTube. Marivânia, estava com saudade de você. Esses dias não a vi. Meu bom dia para você que está na escola, nos acompanhando pelo IPTV. Tá os dois chats aqui ao vivo. Gabriel colocou aqui. Só cuidado, Gabriel. Só um detalhe, tá perfeito aí. Você colocou imagem, domínio. O período lá, ele é 2π sobre o módulo de m, se for função seno e cosseno. Função tangente muda. Só lembrar que a relação para a função tangente, ela muda. Ao invés de ser 2π sobre o módulo de m, vai ser apenas π. Mas eu vou começar recordando aquele passo a passo, tá? Até para quem não estava presente, conseguir analisar, interpretar e acertar as situações, problemas. Vem cá comigo, tá aí na tela. Funções trigonométricas, funções seno, função cosseno, você vai ver que o que a gente tem que recordar aqui não é nada de diferente do que já foi apresentado, professor, em aulas anteriores. Prof, o que eu, aluno, tenho que saber para estar trabalhando com a função seno e com a função cosseno? Professor, muito simples. A gente tem que saber identificar visualmente ou a partir de uma análise gráfica quem é domínio, quem é imagem, quem é período. Conseguindo identificar quem é domínio, imagem e período, a gente já consegue fazer uma análise, professor, mais coerente, tanto da lei de formação, da representação algébrica, quanto, professor, do gráfico, quanto a este ser seno ou cosseno. Deixa eu ver aqui, ó. O que é? Ah, Rian, aqui é a segunda série do ensino médio. A gente tem uma construção, Rian, de conhecimento. Eu acho que você já ouviu falar de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Só que agora aqui já é ensino médio. Então, mas eu acho que dá para você acompanhar direitinho. A primeira coisa que a gente faz ao analisar uma função trigonométrica, Rian, é entender como se dá a representação algébrica de cada uma dessas funções. Dentro do estudo de todas as funções, cada função tem uma representação algébrica. A função do primeiro grau é y igual a x mais b. A função do segundo grau é y igual a x2 mais bx mais c. Aí tem função exponencial, logarítmica e temos a função seno, professor, que à primeira vista causa até uma certa estranheza. Coloquei bem grande aí para quem está acompanhando o smartphone e acompanhando direitinho. Função seno, professor, como é que eu escrevo uma função seno? Uma função seno, meus amores, é toda função que eu escrevo na forma fx ou y igual a mais b vezes o seno de mx mais q. Tá, aí a pessoa olha para um negócio desses, o livro, professor, tem muita letra, é muito difícil. Você vai aprender com o tempo essa relação, onde o teu trabalho inicial, professor, é olhar para uma expressão que representa
uma função seno e tentar visualmente identificar quem é o A, quem é o B, quem é o M, quem é o Q. Como assim, professor? Eu posso simplesmente botar y é igual 3 mais 2 vezes o seno de 3x mais 1. Te dei esta expressão. Aí eu vou e te pergunto, quem é o A? Professor, aqui tá fácil, ó. Meu A é 3, meu B é 2, meu M é 3 de novo e o Q? Ele vale 1. O teu trabalho inicial é observar, e isso, grande Gabriel, só um pequeno detalhe, quando a gente for para a função cosseno. Então, professor, eu acho que observar é fácil, mas aí, seno é uma razão trigonométrica. É uma razão trigonométrica. Aqui, Rian, para a gente conseguir te definir isso aí, só se você acompanhar a nossa primeira aula, que a gente começou isso aqui em agosto. Em agosto, Rian. Já tem todo agosto e todo setembro trabalhando este conteúdo. É uma construção de conhecimento. Não tem como eu simplesmente dizer para você o que é o seno. Você vai começar a ver seno, Rian, próximo ano. Próximo ano, se eu não me engano, você disse que faz o 8º, correto? Então, você próximo ano, 9º ano, ou nesse ano era para já estar vendo razões trigonométricas, relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, onde você teria o contato com essas razões trigonométricas este ano ainda. Vamos ver aí se você consegue visualizar durante o desenvolvimento do restante deste ano. Professor, como é que eu calculo o período de uma função? Professor, o período de uma função é dado por esta relaçãozinha, onde eu preciso, para estar encontrando o período da função, observar quem é o valor desse m aqui, ó. São as perguntas que vão ser feitas. Então eu pegaria 2π sobre o valor daquele m lá, resolveria, encontraria o período, correto? Corretíssimo. Prof, me dá um exemplo. Se eu te dou a função fx é igual a 4 seno de x, eu quero que vocês que estão conectados digam para mim quem é o valor do A, do B e do C nesta função. Observa que o Azinho lá, professor, ele soma com a função trigonométrica, ele soma a função trigonométrica, o B multiplica, o M multiplica o arco e o Qzinho, professor, ele acrescenta lá, professor, no finalzinho. Esse conteúdo aqui, ó, Rian, depois se você tiver curiosidade e tempo, volta, vai na plataforma do Canal Educação, procura algumas aulas anteriores, tá bom? Que aí você vai passar a entender. Ela não é complicado o conteúdo, não. Por incrível que pareça, é um dos conteúdos que cai no Enem e a galerinha chega lá e rapidamente consegue resolver, porque é um trabalho de substituição. Aqui, o aluno acaba achando difícil, por quê? Porque ele não se atenta a esses detalhes aqui. Professor, nessa função, o A ele é 0, muito bem, Gabriel. O B é 4, o M é 1 e o Qzinho é 0. Porque na realidade a tua função, se nós formos escrever ela na íntegra, porque tem um monte de número aí que eu não consigo ver, não é verdade? Vai ser igual a 0 mais 4 seno de 1x mais 0. Seria isso a nossa função. O A é 0, o B é 4, o M é 1 e, professor, aqui, ó, caiu, Gabriel. É isso que eu estou colocando. Só que o aluno, quando não estuda, ou quando não dá atenção ao conteúdo, vê uma expressão dessa, grande, cheia de letra, já começa olhando acolá, ó. Caraca, professor, isso é muito difícil. Você entendeu, Marivânia? Aqui é porque ela já está, ó, reduzida, simplificada. Mas essa função aqui, se eu fosse escrever, ela era f de x é igual a 0 mais 4 vezes o seno de 1 vezes x mais 0. Ela seria isso. A nossa função seria isso aí, ó, professor. Fui escrevendo ela detalhadamente aí, ó, para a pessoa conseguir identificar esses três coeficientes. O A é 0, ó. Por que que o 4 ali é o B? Porque o 4 ele está multiplicando com o seno. O M é o númerozinho M, gente, ele está coladinho com o X.
Ah, professor, mas eu não estou vendo ali quem está na frente do x. Se eu não estou vendo na frente do x, é porque é elemento neutro, é o 1zinho. O que então? Mais? Não vi, professor, é 0. Então, nessa situação, eu já tenho até como perguntar quem é o período desta função. Quanto tempo leva para nós executarmos um ciclo completo? Professor, está aqui a fórmula do período. Está aqui a fórmula do período. Quem é o M? Professor, o M é 1, professor. O M é 1. Então, se eu perguntasse o período, professor, ia ser 2π dividido pelo módulo de 1, que é 1. Professor, olha o período. Caraca, professor, só isso? Só. Então, eu preciso identificar visualmente o M para mim estar achando o meu período da função. Professor, também pergunta para a gente o domínio. Quem é o domínio, professor, da função? Gente, aí é uma coisa que você não precisa se preocupar. Não é não, Uruçuí? Bom dia, Uruçuí. Sejam bem-vindos. Iniciamos agora a representação algébrica de uma função trigonométrica. Está lá na segunda parte do teu livro, tá bom? Se você buscar no sumário, procura lá funções trigonométricas. Ao final da nossa aula de hoje, você já vai ser capaz de resolver algumas questões do teu livro, tá bom? Prof, independente da função seno ou cosseno, domínio da função é sempre reais, professor. O domínio é reais. O período eu me utilizei da fórmula. Está faltando a nossa imagem. Deixa eu só reescrever esse período aqui do lado, para sobrar espaço para me anotar a imagem aqui. Professor, o período você só fez 2π sobre 1. Professor, o período é 2π, professor. Achei o período. O período é 2π. Professor, e a imagem? Como é que a gente faz para achar a imagem? Quem altera a minha imagem? Quem mexe na minha imagem? Professor, quem mexe na imagem é o A e o B, professor. Não que o A e o B sejam a minha imagem. Eles alteram a minha imagem. De que forma? Gente, o A, ele acrescenta a imagem, o B, ele multiplica a imagem. Como assim? Vocês vão fazer desse jeitinho. Vocês começam anotando, sempre, gente, vai ser desse jeito. Eu vou colocar uns 4 exemplos para vocês. 2 de seno, 2 de cosseno. E à medida que vocês forem sentindo qualquer dificuldade, qualquer que seja a dificuldade, você já vai lá no chat e coloca para mim. Pode ser? Estou vendo aqui mais Paulo chegando. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para estar participando, para estar comentando e, principalmente, qualquer detalhe você já vai lá e coloca para mim. Tá bom? Para que você não tenha um acúmulo de dúvidas e você não venha se atrapalhar na compreensão do conteúdo. Professor, tipo assim, na minha situação, eu tenho o seguinte, eu anoto aqui, professor, -1 e 1, sempre desse jeito, tá bom? Professor, por quê? Dá uma olhada nas nossas aulas anteriores, a gente só está dando continuidade ao conteúdo, onde hoje a gente vai recordar essa parte que é fundamental e a gente vai partir para muitas e muitas atividades, inclusive questões do Enem. Olha só o que você vai fazer. Gente, o valor do teu A, ele soma, o valor do teu B, ele multiplica. O que acontece, professor? Quando a gente aprendeu a operacionalizar, somar, subtrair, multiplicar e dividir, o tio disse para a gente que nós temos, professor, que primeiro realizar as multiplicações e as divisões, para depois as adições e subtrações. Então, aqui não vai ser diferente. O B, professor, ele multiplica, professor. O B, ele multiplica e o A soma, professor. O Bzinho, professor, ele multiplica e o A, professor, não vou botar nesse vezes de x, não, porque senão você vai acabar confundindo com o xzinho. O B, ele multiplica e o Azinho, professor, ele soma com esse -1 e esse 1, que eu estou colocando aqui para você. Então, eu vou pegar este -1 e esse 1 e eu vou multiplicar com o valor do B. Quem é o teu B, professor? O B, professor, é 4. O teu B é 4. Então, se você pegar, professor, este -1 e este 1 e multiplicar com o B, você vai passar a ter o quê, professor? -1 vezes 4 dá -4, 1 vezes 4 dá 4. Ó, já mudou, professor.
Depois que você multiplica com B, você acrescenta, professor, o valor do A. Só que o valor do nosso A, professor, é 0. Então, se você pegar este menos 4 e este 4 e acrescentar 0, a tua imagem continua sendo menos 4 e 4. Então, a tua função, essa que foi apresentada na questão, ela tem um valor mínimo de menos 4 e um valor máximo de 4. Não entendeu? Deixa eu ver se eu coloco o valor para você entender na íntegra. Professor, o que foi que o senhor fez aqui? O senhor pegou o menos 1 e o 1, professor, e o senhor multiplicou eles por 4. Por quê? Sempre nessa razão. Primeiro você pega o menos 1 e 1, multiplica com B, que é 4 nesta função. Deu quanto, professor? Quando o senhor multiplicou isso aqui por 4. Professor, 4 vezes menos 1 dá menos 4 e 1 vezes 4 dá 4. Logo em seguida, o senhor acrescentou o valor do A, que é 0. Professor, menos 4 mais 0 continua sendo menos 4 e 4 mais 0 continua sendo 4. Está aqui a nossa imagem. Então, uma das perguntas que ele pode pedir em uma situação problema, tanto de representação algébrica quanto de gráfico, é pedir que você determine o domínio, imagem e período, que foi o que nós acabamos de fazer. Mas eu acho que para a gente esclarecer alguma dúvida que ainda venha a existir, deixa eu colocar outro exemplo para você. Olha esta outra função que eu estou colocando para você. F de x é igual a 2 menos 3 vezes seno de x. E aí? Professor, olha só. Eu tenho que identificar nesta função aqui, ó, nesta função, eu tenho que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o M, quem é o Q. Vai lá, comece. Quem que é, professor? O A, o B, o M e o Q. Você chegou lá, estou vendo lá a função, professor. Agora, a primeira coisa, isso você vai identificar visualmente. Não tem conta aqui, né, gente? Como eu brinco com vocês. Você vai usar teus enxergantes. Professor, deixa eu olhar aqui. Leve em consideração o sinal também, quanto ao teu valor de A, B e C ser positivo ou negativo. Professor, nesta função trigonométrica seno, o valor do A, professor, se eu fosse reescrever ela aqui, ó, ia ser f de x é igual a 2 menos 3, eu acho que já dá para você entender quem é quem. Professor, na frente do x ali, ó, não tem ninguém, então é 1x. Ó, eu reescrevi na íntegra para você conseguir perceber visualmente quem são cada um dos nossos coeficientes. Professor, então aqui na nossa situação o valor do meu A é 2, o valor do meu B é menos 3, o valor do B é menos 3. Professor, o valor do M. Professor, o M é 1. E o Qzinho, professor, vale 0. Pronto. Primeira etapa resolutiva concluída. Já sei quem é o A, o B, o M e o Qzinho. Tá, professor, então, quais são as perguntas? Ele vai perguntar para você quem é o domínio. Ah, esse aí é tranquilo. Gente, qualquer função seno, independente de como ela vem escrita, o domínio é sempre reais. Sempre reais. Agora, e o período, professor? Como é que eu faço para achar o período? Você vai usar aquela fórmula lá. Período é 2π sobre o m. Onde, para você encontrar este período, olha quem que você precisa identificar. O m, professor, já sei quem é o m. Nesta função, o m é 1. Então, a gente vai ter que o período desta função vai ser 2π dividido por 1. Professor, o período desta função é 2π, professor. Também já encontrei a segunda coisa. Encontrei domínio, encontrei período, está faltando nós encontrarmos a imagem. Quem que mexe na imagem, professor? Eu tenho que buscar quem? Professor, eu tenho que identificar aqui, ó, quem é o A, quem é o B, para encontrar a sua imagem. Como assim, professor? Quando a gente vai achar a imagem, o meu A, professor, ele soma. E o meu B, ele multiplica. Quem que faz primeiro? Professor, primeiro o B.
Como é que vai funcionar isso? Cara, tu começa escrevendo aqui, ó. Deixa eu trocar a cor da caneta. Você começa sempre escrevendo menos 1 e 1. Aí você vai multiplicar com o B primeiro. Quem é o teu B? Professor, o B é menos 3, professor. O B é menos 3. Então, vai ficar o quê, professor? Vai ficar menos 1 e 1 multiplicado com o menos 3, professor. Quando você pegar o menos 1 e 1 multiplicado com o menos 3, dá quanto? Professor, 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E 3 vezes 1 vai dar 3. Professor, e agora? Depois que você multiplicou com B, agora você vai lá e acrescenta o valor do teu A. Quem é o A? Professor, olhando ali, o A é 2. Então, vai ficar menos 3 e 3, que é o que eu já tenho quando eu multipliquei, e vou acrescentar 2. Professor, se o senhor acrescentar 2 ali, menos 3 mais 2, faz jogo de sinal, menos 3 mais 2 dá menos 1, e 3 mais 2 vai dar exatamente 5. Está aqui a sua imagem, entendeu? Então, sempre que eu tiver a representação algébrica, só não pode trocar a ordem, viu, Gabriel? Não pode ficar o 5 primeiro lá, não. Mesmo que você encontre lá, depois você coloca na ordem correta, porque é mínimo para máximo, porque é intervalo, sempre do menor para o maior. Certinho? Vocês querem perguntar alguma coisa? Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, está aí à disposição de vocês o chat. Vocês estão recordando com a gente... Vocês estão recordando com a gente como que a gente faz para achar domínio, imagem e período de uma função seno a partir da sua representação algébrica. Já já a gente vai para os gráficos. Por isso que eu estou perguntando logo, porque essa representação algébrica ela vai estar presente em muitos contextos, em muitas questões contextualizadas. Então, observando, como vocês puderam perceber, tem como vocês encontrarem esse domínio, essa imagem, esse período, com poucos cálculos, mais observação mesmo do que propriamente cálculo. Professor, então função seno, para achar domínio, imagem e período é desse jeito? É desse jeitinho, gente. Não tem mistério. E se a função passar a ser cosseno? Vai mudar? O bacana é que não. A única coisa que mudou mesmo é que agora, ao invés de você ter aqui escrito seno, tu tem cosseno. Mas observe que a lei de formação, a representação algébrica é do mesmo jeitinho. É A mais B vezes. Agora eu botei cosseno de mx mais q. Então, tudo que você fez com o seno, você também faz com o cosseno. Não tem erro. E, professor, para mim entender isso, até o período é igual? Até o período é igual, gente. Para você calcular o período de uma função cosseno, você também vai em busca de identificar o valor do teu m. Por quê? Período é 2π sobre o módulo de m. Ah, professor, o m é quem? O m é sempre aquele númerozinho na frente do x. Professor, e se eu não ver que númerozinho é esse que está na frente do x? É 1, gente. Se eu não conseguir enxergar o valor do q, é 0. Se eu não conseguir enxergar o valor do A, é 0. E se eu não enxergar o valor do B, é 1, porque ele é elemento neutro, é multiplicação, o B multiplica. Então, dada a função, determine para mim o A, o B, o M e o Qzinho. Ajude-me, vamos lá. Quem que vai ser os coeficientes? Professor, esse aí está mais difícil. O senhor colocou cosseno de x sobre 2. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o M e quem é o Q? E esse aí, Gabriel, Rian, Marivânia. Pessoal, chegou mais gente. Estou com 2 turmas aqui, Baixa Grande do Ribeiro. Vamos participar? Perguntem. Só para me dar esse feedback mesmo, para me saber que vocês estão compreendendo ou não. Porque se não tiver pela resposta, caso ela não venha certa, a gente vai conversando até a gente esclarecer as possíveis dúvidas. Esse aí, Gabriel. Esse aqui é um pouquinho diferente, Gabriel. Deixa aqui, deixa eu olhar aqui para você, sua resposta. O A é 0, perfeito. Perfeito, o A é 0. O A é 0, Marivânia, perfeito. Agora o B.
Gabriel, o B tá quase. O B não é esse aí não, que você colocou não. O B não é 1. Tem um detalhe. É porque quando a gente coloca escrito desse jeito, dá uma certa confusão. Eu vou reescrever ela, aí vocês vão passar a perceber quem que é A, B, M e Qzinho. Quer ver? Olha só. Eu gosto desse conteúdo porque ele é bem visual. O B2, quase, Marivânia. Se eu juntar a resposta do Gabriel com a resposta da Marivânia, eu acho que a gente acerta. Sabe por quê? Olha só, vou reescrever aqui, gente. A função que ele deu lá para você vai ser 0 mais 1 meio vezes cosseno de 1 vezes x mais 0. Vê se ficou melhor agora. Aquele 2 embaixo significa dizer que você tem um 1 aqui realmente, Gabriel. Só que esse 1 aqui, ó, o coeficiente que multiplica o cosseno aqui, ó, é fracionário. Ele vai ser um meio, entendeu? Então, pode acontecer de vir esse denominador embaixo, mas esse 2 ali, ó, é como se ele estivesse lá debaixo daquele 1. Então, aqui, professor, o meu A, ele vale 0. Professor, o meu A é 0. Tá aqui, ó. O meu A é 0. O meu B é quem multiplica o cosseno. O meu B aqui é 1 meio. O meu M, professor, é 1. E, professor, o Qzinho vai ser 0. De boa? Vocês entenderam aí? Agora eu posso achar domínio, imagem e período. Vamos achar então, professor. Vamos começar achando o domínio. Professor, independente da função ser seno ou cosseno, eu não preciso me preocupar com a obtenção do domínio. O domínio é reais. Sempre, sempre, sempre domínio é reais. Tá bom? Tá, professor, período. Para nós acharmos período, você já entendeu que você tem que correr atrás de identificar o M. Já sei, professor, o M vale 1. Então, o período desta função, professor, vai ser 2π dividido por 1, que vai dar 2π, professor. Dá 2π. Tá, professor, o período foi. E a imagem? Professor, a imagem você vai fazer do mesmo jeito, professor. A imagem você vai fazer do mesmo jeito. A imagem você começa lá, professor, anota aqui, ó. Menos 1 e 1. Não é isso? Aí eu já entendi do mesmo jeito, né, professor? O A e o B aqui, eles mexem, eles alteram a minha imagem. De que forma? O A, professor, ele soma, o B multiplica. Eu só vou pedir um cuidado. Primeiro você faz adição ou multiplicação? Professor, primeiro nós fazemos a multiplicação. Primeiro a multiplicação. Ah, professor, então eu não posso somar primeiro? Não. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro eu vou multiplicar com B, professor, que é 1 meio. Se você multiplicar isso aqui por 1 meio, professor, sua imagem já vai para menos 1 meio e 1 meio. Agora você vai acrescentar o A, professor, que é 0. Professor, se o senhor acrescentar o 0, continua menos 1 meio mais 0, continua sendo menos 1 meio, e 1 meio mais 0 continua sendo 1 meio. Tá aí, professor, a imagem da minha função. Poderia até deixar na forma decimal. Gabriel, menos 1 e 1 multiplica por 1 meio, aí o resultado acrescenta 0. Não é para pegar o menos 1 e 1 separadamente, não. Tá bom, Gabriel? Você entendeu a imagem? Se você quisesse, podia ser menos 0,5 e 5. É basicamente, é como se fosse, Marivânia, só não é uma expressão porque aquele colchete lá, ele não é aquele colchete da expressão numérica. Esse colchete aqui, ele é um colchete que representa uma desigualdade, um intervalo, entendeu? Aquele colchete está dizendo que nós vamos considerar
todos os valores de y maiores ou iguais a menos 1/2 e menores ou iguais a 1/2. Ou seja, ali é um intervalo real, tá bom? Ou seja, dentro daquela que tem infinitos valores, vai do menos 1/2 até 1/2, que já já a gente vai ver isso em gráficos. Prof, me dá outro exemplo. Vocês estão entendendo que vocês têm que encontrar valor do A, B, M, Q. Se ainda está sentindo dificuldade nessa parte, como é que resolve? Treinando, gente. Se você pegar teu livrinho aí da segunda série do ensino médio, só o que tem, gente, são expressões para você estar conseguindo encontrar o A, o B, o M e o Qzinho. Nessa aqui, professor, já está diferente, né? Vamos ver se vocês conseguem. Quem é o A, B, M e Q? Nessa daqui, quem que é? Pode ir lá no chat colocar para gente. Deixa eu olhar aqui, professor. Prof. O A, já vi. B, já vi. E aí? Estou aguardando aqui. Já conseguiram ver? Professor, nessa aqui, se o cara me perguntasse quem é o domínio desta função. O domínio é, professor, de boa. Domínio é reais, professor, não preciso me preocupar. Qualquer função seno, qualquer função cosseno que ele vier a me perguntar é sempre reais. E agora, professor? Professor, vamos ver aqui. O A é menos 1. O B aqui é 2. Professor, o M, quase, Gabriel. O M é tudo que está na frente do X. É aquela mesma coisinha, Gabriel. Na frente do X aqui, ó, você tem 1. Só que o que está na frente do X, ó, Gabriel, ó o que está na frente do X. Eu não havia colocado exemplos, professor, com frações ainda. Decidi treinar um pouco mais. O meu M aqui é 1/3, professor. O meu M desta função é 1/3. Aí desse, rapaz, eu vou colocar alguns exemplos com frações porque nós não treinamos. Se eu não consigo identificar corretamente quem que são esses meus coeficientes, eu não vou conseguir chegar no domínio. Aliás, o domínio eu até chego, mas a imagem e o período não. Isso, você viu que tem uma diferença, Gabriel? Porque se a gente considerasse só o que está na frente ali do X, a gente ia ter que o período era 2π. O período aqui vai ser bem maior na análise desse gráfico. O que, professor, nesse aqui vale exatamente 0. Prof, período é 2π sobre o módulo de M, né, professor? O meu M, eu já estou visualizando que deu aquela fração, meu M aqui, ó, vale 1/3, eu vou botar aqui. Vai ficar 2π dividido por 1/3. Aí vai ficar a divisão de frações, conserva a primeira, isso, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O período desta função é 2π vezes 3 sobre 1. O período desta função, professor, vale exatamente 6π. Professor, o período desta função. Aí buscava lá nas alternativas aquela que tivesse o 6π. Professor, e a imagem? Gente, aqui, ó. Imagem é com A e com B. Sempre. Aí sempre eu estou anotando. O A, professor, soma. O B, multiplica. Então, começa escrevendo menos 1 em 1, né? Assim. Menos 1 e 1. A gente vai multiplicar com o B. Primeiro, o B é 2, professor. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2, professor, já vai ficar menos 2 e 2. E agora a gente vai acrescentar o A. Só que o A, professor, ele é menos 1, né? Então, a gente vai subtrair este menos 1. Professor, a sua imagem
para essa função vai ser menos 2 menos 1 vai dar menos 3. E 2 menos 1 dá exatamente 1. A imagem desta função tem mínimo menos 3. Jogo de sinal, Gabriel. Tem mínimo menos 3 e máximo de 1, porque vai ficar menos 2 menos aquele 1, professor, fica menos 3. 2 menos 1 fica 1. Entendeu? De boa? Prof, vamos lá. Já recapitulei essa parte com vocês. Então, vamos recapitular agora a questão da variação de sinal. O que eu posso dizer de um seno? Quando nós fizemos o estudo da circunferência trigonométrica, nós aprendemos que todos os valores de seno, professor, se encontram no eixo Y, professor. Todos os valores de seno, professor, se encontram no eixo Y. Ou seja, estão aqui, professor, todos os valores de seno. Só que esses valores de seno, professor, eles têm limitações, professor. Que limitações são essas? O maior valor que eu posso ter para um seno é 1. O menor valor que eu posso ter para um seno é menos 1. Além de eu recordar esta informação, professor, onde eu tenho que o seno de qualquer ângulo, vou repetir, o seno de qualquer ângulo tem como maior valor possível de resultado 1, menor valor possível de resultado menos 1. Eu tenho que verificar para quais ângulos se dá o maior valor possível e o menor valor possível, considerando-se inicialmente a primeira volta positiva. Professor, se o senhor der uma volta nessa circunferência trigonométrica, aquele 1zinho lá, o ângulo que fica ali, professor, é o ângulo de 90 graus. Em radiano, professor, π sobre 2 radiano, professor. E aqui embaixo, professor, é o 270 graus, professor, que em radiano corresponde a 3π sobre 2 radiano. Então, se o cara chegasse a perguntar para você qual é o ângulo que tem o maior valor possível para o seno, qual é o ângulo que tem o maior valor possível para o seno? 90 graus. Qual é o ângulo que tem o menor valor possível para o seno? 270 graus. Lembrando obrigatoriamente que o 90 graus em radiano é π sobre 2. O 270 graus em radiano, 3π sobre 2. Vai haver necessidade, em algumas situações, que a gente venha a recordar dessas duas informações. Tá, professor, então quer dizer que, independente do ângulo, o maior valor possível para o seno, gente, eu estou falando só dessa parte aqui, ó. Só isso aqui é 1, e o menor valor possível é menos 1. O que é bom também no estudo da imagem, que é essa variaçãozinha de sinal que vocês estão observando, é que tudo que eu falei para a função seno se aplica à função cosseno, com uma única diferença. Os valores de seno, Marivânia colocou para a gente aqui, não seria esse aqui. Não seria esse aqui. Esse das coordenadas geográficas, Marivânia, seria o conteúdo de geometria analítica. Estudo de plano cartesiano, mas o plano cartesiano analisando-se a reta, o estudo da distância entre dois pontos, equação da reta, equação da circunferência. Seria mais a parte de geometria analítica. E plana também, que está trabalhando junta. Essa daqui ela vai estar analisando oscilações, períodos. Esse assunto aqui, Marivânia, ele trabalha basicamente para explicar alguns fenômenos naturais, como as ondas eletromagnéticas, por exemplo, ondas de rádio, ondas de TV, ou seja, o celular que vocês estão acompanhando agora a nossa aula, o funcionamento desse celular ele se dá por algum tipo de onda eletromagnética. Então, ele também serve para isso, para oscilar, para oscilações, questões de pêndulo, questões de período ao rotar, motor de carro
também, aquela rotação que tem um pistão dentro do motor, esse assunto também ele trabalha com essa parte aqui, ó. Olha só, professor, aqui a diferença da função seno para a função cosseno, que nós acabamos de colocar aqui, é que a função cosseno, seus valores se encontram no eixo X, diferentemente do seno, onde eles se encontram no eixo Y. Isso, Marivânia. Aquele conteúdo que vocês têm lá em física, que é o conteúdo de ondas, ele é esse conteúdo aqui, tá bom? Ele não deixa de ser esse conteúdo aqui. Em química, deixa eu ver, não, acredito que em química, não. Eu não estou conseguindo buscar aqui uma relação. Química eu acho que não tem não, mas na física a aplicação ela é bem real, nas duas. Tá bom? Esse conteúdo aqui. Tem outros da matemática que se estendem à física, se estendem à química, até mesmo à biologia. Mas esse aqui eu estou buscando, deixa eu ver se tem alguma aplicação. Uma coisa palpável. Pode ser que tenha alguma relação, não estou recordando, mas eu acho que mais para física do que para química mesmo. Professor, da mesma forma que a gente tem a questão do máximo e do mínimo, é a músicazinha, olha a onda, pois é, por aí mesmo, Gabriel. Tem a questão da energia, pronto, se a gente for buscar para química, né, produção de energia, Marivânia, no caso, quando a gente vai falar do pistão do motor, tem a questão justamente transformação de energia, no caso da onda, como é que chama a energia da onda? Eu sei que a do vento é eólica, energia da onda, você sabe, diretor, o nome que é dado? Da onda, das marés? Estou tentando lembrar aqui o nome que é dado, porque a energia dos ventos é eólica, eu acho que é das marés, energias das ondas, como é que chama? Não, essa daí é o termo da física, esse termo energia cinética é o termo da física, que no caso seria algo que está em movimento, é só isso aí. Eu acho que é a energia das marés mesmo, acho que o termo é esse, o nome das marés. Cinética é o tipo de energia que é gerada. Qualquer coisa que tenha movimento é um tipo de energia cinética. É energia das marés, é isso mesmo. Maré motriz, era essa a nomenclatura que eu estava procurando. Então, todo tipo de transformação, tá aí, Marivânia, é mesmo. Todo tipo de transformação de energia não deixa de ter relação, tá aí, ó. Muito bem, gostei. Então, a energia que as ondas, hoje em dia eu não sei se vocês estão observando nas redes sociais, nas mídias, e eles estão tentando procurar o máximo possível de energias renováveis. Então, nesses países mais afastados, que não tem uma bacia hidrográfica muito grande, que o nosso país aqui é rico em bacias hidrográficas e a nossa energia é quase que totalmente renovável, porque a gente gera energia a partir de hidrelétricas, não é verdade? Só que nesses outros países, eles não têm essas bacias hidrográficas, então eles têm que recorrer à energia nuclear, que tem um certo perigo, né, no manuseio dessa energia, fora que os resíduos, né, impactam diretamente no meio ambiente. Então, eles estão apostando muito em energias renováveis agora, energia eólica e energia das marés. Eu vi meu diretor colocando aqui uma imagem que ele foi buscar para mim, o nome, né, é das marés mesmo. Aí tem, parece que 2 pés dentro da água, que vão subindo e descendo, como se fosse subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, como se fossem 2 pistões. E lá, professor, esse movimento de subir e descer do pistão, que é o mesmo do motor do carro, ele vai transformar essa energia da maré em energia elétrica. Então, já entra para a parte da física novamente, já entra para a parte da química. Teve um ciclone? Não soube não, Gabriel. Todo mundo mais tranquilo, né? Esse negócio é perigoso. Deixa eu voltar para cá. Esses fenômenos naturais estão aparecendo bastante agora, né? De uns tempos para cá. O pessoal culpa muito o aquecimento global. Eu, como matemático, eu fico visualizando e faço uma conta. O aquecimento global, ele interfere? Colocamos até em uma questão. Interfere sim, professor. Mas é o motivo real? Será que é o motivo real? Será que é só o aquecimento global? Aí a pessoa vai dizer, não, é a poluição que foi para o aquecimento global. Mas eu acredito até que o aquecimento global, poluição, desmatamento, queimada, ele influencia, ele impacta mais na região próxima onde isso está ocorrendo. Porque se for afastar demais, eu acho que não tem esse impacto tão grande, não. Sei não.
Eu acho que precisa de mais estudo para isso aí. Vamos voltar para cá, que a gente já começa a conversar de uma coisa, já começa a puxar outro conteúdo. Mas o bacana e o ensino médio que está sendo implantado agora, a ideia principal é essa. A gente, sempre que possível, gerar essa certa interdisciplinariedade entre as disciplinas, para fazer com que essa matemática, que é o bicho-papão, ela se torne mais palpável para você. Que é aquela história que você está lá e pergunta, professor, eu acho que você já perguntou, professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Ah, mas tem. E a gente já está preparando essas aulas, já esse novo formato de aula, justamente para a gente estar com essa resposta na ponta da língua. Você vai usar aqui, aqui, aqui. E se você não tem uma aplicação direta, quando eu digo uma aplicação direta, que é aquela que você sente, que é aquela que você vai estar aplicando, que é aquela que você vai estar participando, a gente tem uma aplicação indireta, que sem ela, a gente poderia não ter isso ou aquilo, a partir de tecnologia ou, professor, de qualquer coisa que a gente utilize e nem se dá conta. Vem para cá, coloca de novo para mim aqui, diretor. Cara, mas realmente, matemática, ela é a essência de todas as outras, gente, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Pessoal de professor, matemática não tem nada a ver com história, com geografia. Professor, a matemática está em todas. É por isso que, dentre todas elas, a mais importante é a de linguagens, até mesmo do que a matemática, nessa ordem. Todas têm a sua importância, mas as duas principais realmente têm que ser português e a matemática. Tem que puxar a sardinha aqui para o meu prato mesmo, porque não tem como. Primeiro, eu tenho que saber ler, interpretar, entender o que eu leio. Depois que eu entendo o que eu leio, eu passo a interpretar a matemática, suas significâncias dentro da outra lá, professor. Não é não? Professor, maior valor possível para um cosseno é 1, menor valor possível para um cosseno é -1. Sempre, professor, cosseno. Vou até circular de novo. Está aqui, professor. Cosseno. Maior valor possível para um cosseno é 1, menor valor possível para um cosseno é -1. Agora, deixa eu te perguntar, qual é o ângulo que eu vou precisar? Qual é o ângulo que tem, professor, ou que o cosseno dá o maior valor possível? Professor, estou vendo ali. O maior valor possível não é 1? É. Então, é nesse ponto bem aqui, professor. Nesse ponto aqui está 1. Nesse ponto, professor, cabem dois ângulos que dá cosseno 1. É o 0, professor. 0 radiano, ou 0 grau. E o 360 graus, professor, que é o 2π radiano. Então, o cosseno terá seu maior valor possível para dois arcos. O 0, lembra dos dois, viu, Gabriel? 0, 0 também. Tem hora que eu tenho que usar o 0, tá bom? E qual que é o arco, qual que é o ângulo que o cosseno terá o seu menor valor possível? Professor, aqui, ó. Para o cosseno do ângulo da -1, professor, esse ângulo tem que valer 180 graus, professor, que em radiano, foca na sua representação em radiano. Vale π radiano. Tudo isso aqui eu precisava recordar com vocês, para quê, professor? Para a gente responder questões como essa, que é assim que vocês vão visualizar lá no Enem. Então, na nossa última aula, eu acho que começou, eu dei só um destaque, eu pedi até que vocês tentassem fazer essa questão. Quem estava presente aqui tentou, na nossa última aula. Professor, terça-feira da semana passada, quem estava presente conseguiu visualizar esse tipo de questão, onde a gente já orientou o teu pensar. Aí você vai ver, professor, eu estou olhando para a questão aqui. Estamos olhando para a questão. A primeira fizemos, Gabriel. A primeira já foi feita. A gente chegou a finalizar ela. Aí eu recapitulei todo o tópico para muita gente nova aqui, que não estava presente. Estou vendo aqui o Polo de Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins. Estou vendo galerinha nova pelo YouTube também participando aí. Então a primeira foi feita. Aí a gente parou nessa daqui. Aí eu comecei e digo, ó, terminem aí. A produção de certo tipo de alimento numa determinada propriedade rural pode ser modelada pela função. Aí eu já bati o olho aqui, ó. Caraca, professor, esse negócio deve ser muito difícil. Olha o tamanho dessa questão. Olha o tantão de coisa que eu tenho que ler aí, professor. Eu já bati o olho aqui, professor, ó. Eu já enxerguei no meio do contexto essa expressão, que para quem nunca estudou o conteúdo, ela causa, professor, uma certa estranheza ou até um certo receio, medo, professor. Cara,
que que eu vou fazer? Olha, o tanto de letra naquele negócio deve ser difícil. Não, não é, gente, por incrível que pareça. Vocês vão perceber agora que vocês vão resolver numa naturalidade, vocês não vão nem acreditar. E você vai me perguntar, professor, quer dizer que o Enem vai me cobrar desse jeito? É, desse jeitinho que ele vai te cobrar. Primeiro, professor, como toda e qualquer função, é uma relação de y, professor, que é escrito em função de x. Então, toda função, seja ela qual for, tem letra x, tem letra y. O meu y aqui, professor, o meu y aqui, ó, é o nx, professor. Aqui é o meu y. Y é igual a 320 mais 180 vezes o seno de πx sobre 3 menos π sobre 2. Ali, nem li o resto da questão, mas eu poderia simplesmente perguntar para você quem é domínio, quem é imagem, quem é período. E, professor, nessa função tem A, tem B, tem M e tem o que, professor? Tem. O A nesta função é 320, o B é 180, o meu M, professor, é π sobre 3 e o meu Qzinho, ele vale menos π sobre 2. Só olhando a gente já conseguiu perceber isso aí. Agora, deixa eu ver aqui. Ele diz nessa expressão que o x, professor, nela representa o mês do ano. Ou seja, ele está dizendo para mim que se o x for 1, o mês é de janeiro. Se o x for 2, o mês é de fevereiro. Se o x for 3, mês de março. E assim por diante. Significa dizer que se eu perguntasse para você, nessa situação, professor, calcula para mim o nx, que representa o número de toneladas desse certo tipo de alimento que será produzida. Professor, tipo, em agosto, eu quero saber quantas toneladas deste alimento são produzidas em agosto. Aí você vai lá, professor, agosto é mês 8. Como o mês é que representa o x, professor, era só colocar no lugar do x 8. Ia ficar 320 mais 180 vezes o seno de π vezes 8 sobre 3 menos π sobre 2. Se ele me perguntasse, mas não foi isso que ele perguntou, não. Ele quer saber a maior e a menor quantidade produzidas em toneladas são respectivamente. Professor, cara, a produção de toneladas lá é o nosso nx, professor. É o y. Então, é o estudo da imagem, professor, que nós vimos agora há pouco. Maior valor possível para um seno, maior valor possível para um cosseno. Então, por incrível que pareça, você vai até olhar assim, professor, que é isso, professor? Quer dizer que é só isso? É. Quando você tem esse tipo de expressão e o cara pergunta para você, eu quero que você ache o maior possível de alguma coisa, eu quero que você ache o menor possível de alguma coisa, você só vai olhar para cá, ó, para essa parte que eu estou circulando. Aqui, gente, você tem o seno de um ângulo. Você tem ali o seno de π vezes x dividido por 3 menos π sobre 2. O que está dentro daquele parêntese lá é o teu ângulo. Só que eu não sei quanto que vale aquele ângulo. E, professor, como é que eu faço? Gente, independente de quanto que o teu ângulo venha a valer, eu sei que ele tem um máximo e ele tem um mínimo, professor. Deixa eu colocar só aqui a minha função. Está aqui, ó. Eu vou olhar só para cá, professor. Esse ângulozinho aqui, professor, ele tem um valor máximo e ele tem um valor mínimo, que eu não sei quanto que é o ângulo, mas eu posso dizer para você que, independente do valor deste ângulo, o maior valor possível que eu posso ter para o seno do ângulo, ou seja, para o seno de πx sobre 3 menos π sobre 2, o maior valor possível que eu posso ter para isso aqui é 1, professor. O maior valor possível que eu posso ter para isso aqui é 1. Professor, diga uma coisa. Se o maior valor possível que eu posso ter para isso aqui é 1, eu ainda posso te perguntar, vocês acham que esse ângulo aqui vale quanto? Professor, o ângulo, para o seno de um ângulo dá 1, que é o maior valor possível, isso aqui, professor, esse ângulozinho que está aqui dentro, ele tem que ser π sobre 2 radiano. Ele tem que valer exatamente 90 graus. Professor, qual que é o menor valor possível que eu posso ter para esse ângulo?
Professor, o seno desse ângulo, que eu não sei quem é, πx sobre 3 menos π sobre 2, o menor valor possível que esse seno do ângulo pode ter é menos 1, professor. Prof, se esse ângulozinho aqui, se o seno desse ângulo aqui, professor, dá menos 1, é porque esse ângulo aqui tem que valer quanto? Caso eu necessite. Professor, esse ângulozinho aqui, professor, ele tem que valer 270 graus, que é o 3π sobre 2 radiano. Ou seja, isso tudo eu já tenho que ter em mente. Tá, agora a resolução vocês não vão acreditar. Ele não quer saber a maior e a menor produção em toneladas. Professor, ele quer saber isso aqui, ó. Ele está me perguntando a produção, a maior produção. Qual é a máxima produção em toneladas? Professor, olha, para você encontrar a máxima produção, professor, em toneladas, o que que você vai ter que fazer com este seno do ângulo? O teu trabalho é de substituir. Ou tu vai substituir por 1, ou tu vai substituir por menos 1. Você acha que para a gente encontrar o maior valor possível, professor, é só substituir? A produção máxima vai ser 320 mais 180 vezes, ó, eu vou substituir aquilo ali por 1 e resolver. Sério, professor? Só isso? Sério, gente. A maior produção em toneladas é 320 mais 180 vezes 1, que dá 180. Professor, 320 com 180 dá exatamente 500 toneladas de alimentos. 500 toneladas de alimentos. E a quantidade mínima, professor, de alimentos produzida? Professor, vai ser NX é igual 320 mais 180 vezes, vou substituir lá o que eu circulei de azul, ó, por menos 1 agora, para encontrar o menor resultado possível. A produção mínima deste alimento é 320, 180 vezes menos 1, que dá 180, dá quanto? 320 menos 180 vai dar quanto? Gabriel? 140, não é isso? Professor, 140 toneladas. Professor, tem mais coisa que pode ser perguntada? Tem. A gente vai dar uma pausazinha super rápida, tá bom? Só para a gente tomar aquela água, se hidratar, você também vai lá e a gente volta já já para dar continuidade a essas e outras funções trigonométricas. 2 minutinhos, a gente volta já já.